Boas-vindas a Deep Dive. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e a missão da nossa análise de hoje é explorar uma ideia que à primeira vista parece até desafiar o bom senso. É um prazer estar aqui para essa investigação detalhada. O prazer é meu. E, bem, os nossos materiais de origem hoje incluem o best-seller Hábitos Atômicos, do James Clear, e também uma série de transcrições de vídeos de especialistas que destrincham essa obra. Um material riquíssimo, por sinal. Com certeza. O nosso objetivo aqui é desvendar como mudanças minúsculas, sabe, aquelas escolhas aparentemente insignificantes do dia a dia, podem gerar transformações massivas a longo prazo. E o mais importante, evitar aquela sobrecarga terrível. Exato. Aquele cansaço de tentar mudar a rotina inteira de uma vez só. Se me permite adicionar um contexto logo de início, entender essa dinâmica é vital para quem nos ouve, porque a verdade é que a imensa maioria das pessoas tenta mudar a vida inteira do dia para a noite. Surge aquela motivação do nada. Isso, a pessoa decide que a partir de segunda-feira vai ter uma alimentação perfeita, treinar todos os dias, ler um livro por semana, mas a ciência do comportamento prova que essa abordagem quase sempre falha. Existe um atalho muito mais inteligente e sustentável. É uma premissa muito promissora. E para ilustrar como esse atalho funciona no mundo real, os textos nos levam de volta ao ano de 2003. A história do ciclismo britânico. Exatamente. A equipe britânica de ciclismo, a história do diretor de performance, o Dave Brailsford, é, assim, um dos grandes focos do material. Para dar uma ideia do cenário, os ciclistas britânicos amargaram quase 100 anos de mediocridade absoluta. É um século inteiro. Um século. Em mais de 100 anos, eles tinham ganhado apenas uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Nossa. O desempenho no Tour de França era tão ruim, mas tão decepcionante, que os fabricantes de bicicletas na Europa até se recusavam a vender equipamento para eles. Eles tinham medo de que a marca fosse prejudicada pela associação com a equipe britânica. Imagina a moral da equipe. É muito difícil imaginar como se reverte um século de fracassos sem uma reestruturação bilionária ou contratar um bando de superestrelas. Como exatamente eles conseguiram isso? Então, essa é a grande sacada do Brailsford. Ele não tentou reinventar a roda de uma vez. Tá. A filosofia dele era baseada no que ele chamou de agregação de ganhos marginais. A estratégia era desconstruir tudo que envolve andar de bicicleta e, em seguida, melhorar cada um desses pequenos elementos em apenas 1%. Brava. Áreas microscópicas. Eles redesenharam os assentos das bicicletas para ficarem mais confortáveis, esfregaram álcool nos pneus. Para ganhar uma fração a mais de aderência. Isso. Pediram aos atletas que usassem shorts aquecidos eletricamente para manter a temperatura muscular ideal. Mas olha, o nível de detalhe ia muito além do esporte em si. Eu li a parte do caminhão. Eles pintaram o interior do caminhão de transporte de branco. Genial, né? Muito. A intenção era conseguir ver e limpar qualquer partícula de poeira que pudesse entrar no mecanismo finamente ajustado das bicicletas. E eles chegaram ao ponto de testar qual tipo de travesseiro e colchão proporcionava a melhor noite de sono para cada ciclista específico. E levavam esses colchões para os hotéis. Sim, durante todas as competições. Até contrataram um cirurgião para ensinar a melhor forma de lavar as mãos e evitar resfriados. Parece um preciosismo absurdo, mas os resultados provam o contrário. Em apenas 5 anos, eles simplesmente dominaram as Olimpíadas de Pequim e começaram a vencer o Tour de France repetidamente. O que as fontes dizem sobre a matemática por trás disso? O que é fascinante aqui é a aplicação matemática desse conceito. Funciona exatamente como os juros compostos. Ah, o efeito bola de neve. Isso mesmo. Se analisarmos friamente, melhorar 1% ao dia resulta num crescimento exponencial que a mente humana tem dificuldade de intuir. Não parece muito no dia a dia. Mas em um ano de melhorias diárias de 1%, a pessoa não fica só um pouquinho melhor. Ela se torna quase 38 vezes melhor naquilo que está praticando. 38 vezes é um número assustador. Por outro lado, o declínio também é implacável. Piorar 1% a cada dia leva o resultado quase a zero no fim de um ano. O sucesso não é um milagre.
É o acúmulo contínuo dessas vitórias quase imperceptíveis. E essa questão da imperceptibilidade é justamente onde muita gente desiste, né? Porque o esforço inicial parece não dar frutos. Os textos trazem uma metáfora visual excelente para explicar isso. A analogia do cubo de gelo. Essa metáfora é maravilhosa. Imagina um cubo de gelo em cima de uma mesa, numa sala muito fria, a uns 4 graus negativos. Uhum. A sala começa a aquecer bem devagar. Vai para 3 graus negativos, 2 negativos, 1 grau negativo. E o gelo, Intacto, não muda nada. absolutamente intacto. Parece que todo o esforço de aquecer a sala não serviu para nada. Mas, de repente, a temperatura atinge o 0 grau. O ponto de fusão. Exato. E aí sim o gelo começa a derreter rapidamente. Como a ciência traduz essa metáfora? Os especialistas chamam isso de platô do potencial latente. O esforço que foi dos 4 graus negativos até o 1 negativo não foi desperdiçado. Ele foi estocado. Exatamente, foi acumulado. O trabalho estava acontecendo nos bastidores. E isso explica de forma muito clara o que eles chamam de Vale da Desilusão. Que é onde a maioria joga a toalha. É aquele período inicial. A pessoa começa a correr, a estudar um idioma, mas não vê o corpo mudar na primeira semana, não alcança a fluência no primeiro mês. Como o resultado não é imediato, bate a frustração. A falsa crença de que o esforço é inútil. E aí ocorre a desistência. A lição é que o resultado não é uma linha reta. Entender que o esforço está sendo armazenado é uma mudança de paradigma. E isso nos leva a um dos pontos mais contraintuitivos da nossa análise. A recomendação veemente de que devemos esquecer as metas. É uma afirmação que choca muita gente. É uma pedrada. A orientação é focar quase inteiramente nos sistemas. Por que as metas são problemáticas segundo os textos? Se a gente conectar isso à psicologia humana, faz todo sentido. Metas são para planejar o progresso, mas os sistemas são para, de fato, fazer o progresso. A meta cria uma falsa ilusão de controle. Porque, parando para pensar, vencedores e perdedores têm exatamente as mesmas metas. Esse é o ponto-chave. Todo atleta na Olimpíada quer o ouro. Todo candidato a uma vaga quer um emprego. Se a meta é a mesma, ela não pode ser o diferencial. A diferença real está no sistema, nas pequenas ações diárias. Além disso, viver em função de metas restringe a felicidade ao futuro, criando uma mentalidade de ou eu alcanço isso, ou eu fracasso. A pessoa condiciona a vida dizendo: serei feliz só quando perder 10 quilos. Ou quando conseguir a promoção. Já o foco no sistema permite encontrar satisfação no agora. Se o seu sistema é ser alguém que não falta aos treinos, você tem sucesso todo dia que vai treinar. E o sistema é muito mais resiliente. Para mudar esse sistema de forma profunda, os autores explicam que a mudança ocorre em 3 camadas, como se fossem as camadas de uma cebola. Tá, e quais são essas camadas? A mais externa são os resultados, é o que se obtém. Perder peso, publicar um livro. A do meio são os processos, o que se faz. A rotina de ir para a academia, o hábito de escrever. E a mais profunda? O núcleo da cebola é a identidade. É o que a pessoa acredita sobre si mesma. E muitas tentativas falham porque começam de fora para dentro, focando só no resultado. Os materiais dão um exemplo cristalino sobre a força da identidade. 2 pessoas tentando parar de fumar, e alguém oferece um cigarro. A primeira diz: não, obrigado, tô tentando parar. Parece uma resposta ok, mas revela que ela ainda se vê como um fumante fazendo um sacrifício. A segunda pessoa recusa dizendo: não, obrigado, eu não fumo. É sutil, mas o peso psicológico é colossal. O comportamento indesejado não faz mais parte da identidade dela. Não é mais quem ela é. Tem a história do Brian Clark nos textos. Ele tinha o péssimo hábito de roer as unhas desde criança, a ponto de machucar os dedos. Tentou parar várias vezes, na força de vontade sempre recaía. Até que a esposa marcou uma sessão de manicure para ele. Isso. A ideia era só dar um trato para ver se ele parava de se machucar. Mas a manicure elogiou a saúde das unhas dele. Disse que tinha uma base bonita e forte. E qual foi o impacto desse elogio? Mudou tudo. Pela primeira vez ele sentiu orgulho das próprias mãos. A identidade dele sofreu um abalo positivo. Ele deixou de se ver como o ansioso que destruía os dedos e passou a ser o cara que tinha orgulho de ter unhas bem cuidadas. E nunca mais roeu. A força de vontade nem foi mais necessária. O que nos leva àquela conclusão brilhante da sessão.
Cada ação realizada é como um voto por tipo de pessoa que queremos nos tornar. Ninguém vira um leitor ávido lendo um único livro, mas cada página é um voto na urna da identidade de leitor. As evidências se acumulam e a nova identidade se solidifica. Se cada ação é um voto, a questão é como garantir que o cérebro vai depositar o voto certo amanhã. E a ciência neurológica descrita nos textos revela que o cérebro humano é uma máquina preditiva que adora atalhos. Sim, ele quer economizar energia a todo custo. Tem um relato impressionante de uma paramédica que ilustra isso. Ela estava numa reunião de família super relaxada. Ela olhou para o rosto do sogro, que estava conversando normalmente. E que dizia estar se sentindo super bem. Exatamente. Mas ela sentiu um alerta e falou com urgência: "Você precisa ir para o hospital agora." Ele tentou desconversar, mas ela insistiu. Horas depois, ele estava na mesa de cirurgia com uma artéria totalmente bloqueada. Teria tido um ataque cardíaco fulminante. E o detalhe é que ela não pensou conscientemente sobre os sintomas, né? Não. O cérebro dela apenas percebeu o padrão microscópico na cor e textura da pele e disparou o alarme no piloto automático. Esse nível de reconhecimento acontece porque o cérebro delega tarefas repetitivas para o inconsciente. Os especialistas citam o psicólogo Edward Thorndike, da década de 1890, para mostrar isso. A pesquisa com os gatos. Isso. Ele colocou gatos famintos dentro de caixas quebra-cabeça. No início, os gatos arranhavam, miavam, faziam de tudo. Até que, por acidente, pisavam na alavanca que abria a porta para a comida. Tentativa e erro pura. Só que com a repetição, os movimentos inúteis sumiram. Depois de várias tentativas, os gatos iam direto para a alavanca. O cérebro automatizou a solução. E essa mesma automação rege a vida humana. Todo hábito segue um loop de 4 passos. Como funciona essa engenharia? O primeiro passo é o estímulo, ou gatilho, um pedaço de informação que sinaliza uma recompensa, um cheiro de pão ou a notificação do celular. E isso desencadeia o segundo passo? O desejo, que não é sobre o hábito em si, mas a mudança de estado interno. Ninguém quer escovar os dentes por esfregar a cerda. Quer sentir a boca limpa. Exato. O desejo nos leva à resposta, o terceiro passo, a ação propriamente dita, pegar o celular, comer o pão. E, por fim, o quarto passo, a recompensa, que serve para satisfazer o desejo e ensinar para o cérebro que aquela sequência valeu a pena. Beleza, conhecemos a anatomia do loop. Como a gente hackeia esse sistema? É aqui que entram as 4 leis da mudança de comportamento. Um manual tático. A estrutura tática de toda a teoria. A primeira lei, focada no estímulo, diz: torne-o óbvio. O gatilho precisa estar na nossa cara. Os textos mencionam um estudo no hospital que ilustra o design de ambiente. Da médica Annie Thorncage, na cafeteria do hospital. Ela queria melhorar os hábitos dos funcionários sem dar palestras. Ela alterou a arquitetura de escolha. O que ela fez na prática? As geladeiras perto dos caixas só tinham refrigerante. Ela adicionou garrafas de água ali e espalhou cestas com água pela cafeteria toda. E o resultado? O consumo de água aumentou em 25%. O ambiente tornou a escolha certa a mais óbvia. Mas e quando o mau hábito está tão automatizado que a gente nem repara? O método dos trens japoneses, o apontar e falar, é genial para trazer o hábito para o consciente. Eles apontam fisicamente para os sinais e dizem em voz alta: sinal verde, velocidade a 80. Parece teatral, mas reduz os erros em 85%. E para a rotina pessoal, a estratégia é usar a intenção de implementação. Planejar hora e local exatos, ou o empilhamento de hábitos. Amarrar um comportamento novo a um antigo. Tá por 2 minutos. O café é o gatilho. Mas só tornar óbvio não basta se não houver vontade, o que nos leva à segunda lei que foca no desejo. Torne-o atraente. E a biologia explica isso perfeitamente. A dopamina não é só o hormônio do prazer, é o da antecipação. Os exames mostram picos enormes quando esperamos a recompensa. Se liberasse só depois de comer, a gente morreria de fome por falta de motivação para caçar. É isso que torna o empacotamento de tentações tão eficaz. Unir algo que precisamos fazer com algo que ansiamos fazer. E tem a história hilária do estudante irlandês, o Ronan Byrne. Ele sabia que precisava pedalar na ergométrica, mas achava um tédio.
E ele adorava maratonar séries na Netflix. A junção perfeita. Ele era engenheiro, então conectou a bicicleta ao computador. A Netflix só rodava se ele pedalasse acima de uma certa velocidade. Se ele parasse, a série pausava. Ele condicionou a dopamina da série ao esforço físico. Ele tornou o exercício inevitavelmente atraente. Mas aí vem a terceira lei, na fase da resposta. Torne-o fácil. O cérebro rejeita coisas que exigem atrito logístico. E a ferramenta para isso é a regra dos 2 minutos. Reduzir um hábito novo a uma versão minúscula de 2 minutos. É o antídoto contra a procrastinação. Se a ideia é correr 10 quilômetros, a resistência mental é gigante. Com a regra, o hábito vira: vou vestir a roupa de ginástica e calçar os tênis. Fica tão ridículo de fácil que a inércia é quebrada. Dominar a arte de aparecer é o primeiro passo. Aí chegamos na quarta lei, focada na recompensa. Torne-o satisfatório. O nosso cérebro evoluiu para recompensas imediatas, mas o mundo de hoje tem recompensas tardias. A gente trabalha hoje para o salário no fim do mês. E o cérebro primitivo odeia isso. E o estudo do Stephen Luby, no Paquistão, sobre lavar as mãos, resolve isso. Ele precisava que a população lavasse as mãos para reduzir diarreia e pneumonia. Mas o benefício só vinha semanas depois. O cérebro não registrava a satisfação. E ele não deu aula sobre germes. Ele distribuiu sabonetes muito cheirosos que faziam uma espuma rica. O ato de lavar as mãos virou uma experiência deliciosa na hora. Recompensa imediata. E a taxa de doenças despencou. O mesmo princípio do casal que queria economizar para viajar para a Europa. A viagem estava a meses de distância, mas a dor de não pedir comida era na hora. E como eles equilibraram? Criaram uma conta chamada Viagem para a Europa. Toda vez que cozinhavam em casa, transferiam $50 para lá. Ver o saldo aumentar dava a satisfação instantânea que o cérebro pedia. E por os maus hábitos, a regra inverte. Torne-o insatisfatório. Usando os contratos de hábito, o Brian Harris assinou um contrato concordando em pagar $500 para a esposa se não se pesasse e mantesse a dieta. O risco financeiro imediato tornou o erro insuportável para o cérebro. Tudo isso mostra que mudar não é sobre força de vontade brutal, mas sobre projetar um sistema inteligente. Exatamente. O grande segredo dessa nossa análise é arquitetar a rotina, empilhar pequenos ganhos de 1%, hackear os gatilhos e alinhar o ambiente à nova identidade. E hábitos não tiram a liberdade, eles criam a liberdade. Sem eles, a mente vive exausta tomando decisões básicas. O piloto automático libera o cérebro para focar no que importa. Para a gente encerrar, deixe uma reflexão. Vimos que cada ação é um voto para o tipo de pessoa que queremos ser. Mas e em escala coletiva? É uma excelente provocação. Que tipo de votos nossa sociedade deposita todo dia com as tecnologias e sistemas que usamos no piloto automático? Estamos desenhando sistemas para nos conectar ou para nos fragmentar, com dopamina barata? Fica a reflexão para cada um de nós. Cabe a nós desenhar os sistemas da nossa civilização com intencionalidade. É isso. Continue buscando aprendizado e observe os pequenos gatilhos ao seu redor. Até a próxima.